Olá, eu me chamo Gabriela e irei apresentar o meu trabalho de conclusão do curso em especialização em inovação na educação mediada por tecnologias, com o tema Jogos Educacionais no Ensino de Geografia, um estudo sobre os jogos digitais presentes em repositórios educacionais. Durante o curso, a minha tutora foi a Ângela e este trabalho foi orientado pela professora Zuleika Sabino. O presente trabalho propõe um estudo sobre a presença de jogos digitais de geografia em repositórios educacionais, nacionais e públicos, com base no uso das metodologias ativas, para contribuição no processo de ensino e aprendizagem de geografia. Nos últimos anos, vem aumentando a discussão sobre a utilização de jogos no contexto educacional. Segundo o estudo de Oliveira, os jovens têm utilizado com intensidade as novas tecnologias, e neste contexto, torna-se necessário que os educadores adotem metodologias ativas no processo de ensino. Entretanto, o ensino de geografia, por muito tempo, adotou uma postura tradicional de transmissão e memorização do ensino. Mas o movimento da renovação, que permeou entre as décadas de 30 a 90, buscou questionar as bases metodológicas da geografia tradicional, instaurada nas escolas, na busca por uma geografia crítica, com cunho social, político e cultural, e mais condizente com a realidade. Entretanto, ainda hoje é notável no ensino de geografia uma postura tradicional de transmissão dos conhecimentos, com conteúdos fragmentados, onde o professor é visto como figura detentora do conhecimento. Sendo assim, o uso das metodologias ativas representa consideráveis benefícios, pois tem como premissa o desenvolvimento da autonomia do aluno e o rompimento com o modelo tradicional de ensino. Com base em Vygotsky, a interação social é fundamental para o desenvolvimento e provoca novas aprendizagens, sob a orientação dos mais experientes. Assim, os jogos podem ser considerados meios para a provocação de aprendizagens e o professor mediador neste processo. Segundo a aprendizagem baseada em jogos, os jogos são fundamentais e potencializam o ensino. E para Pereira, os jogos representam-se como um excelente recurso didático no ensino de geografia, pois representa o período técnico científico informacional em que estamos vivendo. O estudo de Da Silva fez análise de alguns objetos de aprendizagem para serem utilizados no aprendizado de cartografia, partindo do pressuposto que estes recursos não são utilizados em seus potenciais. Já o estudo de Santos, que analisou alguns jogos digitais, identificou a dificuldade na busca por jogos de geografia, bem como a predominância de jogos de perguntas e respostas. Silva, em seu estudo, propõe a utilização da gamificação nas aulas de geografia para a promoção e engajamento dos alunos. O uso do RPG, segundo Lima, pode representar uma proposta para o ensino de geografia física por meio da simulação dos trabalhos de campo. O estudo de Oliveira partiu da elaboração de jogos digitais durante a pandemia e identificou a potencialização do conhecimento geográfico por meio da alfabetização cartográfica e da gamificação. Siqueira, em seu estudo, identificou que os alunos não enxergavam as ferramentas tecnológicas como meio para ampliação da aprendizagem e utilizou o jogo Roblox como estratégia para ampliar o conhecimento geográfico e ressignificar o uso dos dispositivos eletrônicos. A proposta de inovação desta pesquisa está baseada em Barreira, partindo da ideia de que inovação é um processo. Portanto, os jogos em repositórios podem representar uma possibilidade para que professores busquem novos campos para a pesquisa e construção de suas práticas pedagógicas. Desta forma, os estudos apresentados buscaram identificar diferentes formas em que os jogos digitais estão sendo utilizados na construção do conhecimento de geografia. Objetivos. Hoje, ao realizar uma pesquisa em sites de busca, professores encontram dificuldades em encontrar jogos de qualidade gratuitos. Sendo assim, essa pesquisa teve como objetivo encontrar jogos educacionais de geografia presentes nos repositórios públicos e nacionais e analisar a sua disponibilidade e usabilidade.
baseado no uso das metodologias ativas, identificar as potencialidades dos jogos e propor o uso dos repositórios educacionais como biblioteca para pesquisa e compartilhamento dos jogos, buscando instrumentalizar os docentes. Metodologia. O foco desta pesquisa está na busca qualitativa em repositórios por jogos digitais de geografia, para serem utilizados como recursos pedagógicos para a aprendizagem significativa do ensino de geografia, baseado nos documentos norteadores da educação brasileira, como a BNCC. A proposta foi levantar e apresentar os jogos encontrados nos principais repositórios nacionais e públicos. Foram considerados alguns dos principais repositórios apresentados no estudo de Maciel e Bakes, como o Sinted, o Banco Internacional de Objetos Educacionais, e ainda o Currículo Mais, o Portal do Professor e a Rede Escola Digital. Cada repositório possui o seu tipo de layout para busca pelos objetos de aprendizagem. Ao navegar pelo repositório, a pesquisa se iniciou pelas palavras-chave jogos e geografia. E, se o repositório apresentou os campos para busca avançada, foram selecionados os níveis de ensino Fundamental 2 e o tipo de recurso jogo. Apenas foram considerados jogos que não necessitaram de instalação de software pagos, considerando que a presente proposta é instrumentalizar docentes com jogos gratuitos e de fácil acesso. O repositório Sinted, a princípio, retornou o total de 54 objetos de aprendizagem, mas que estavam misturados com outros componentes curriculares além da geografia. Em uma nova filtragem, retornou o total de 2 jogos, mas que não abriram. O repositório Portal do Professor, na pesquisa geral, retornou o total de 13 arquivos. Entretanto, em um novo campo de filtragem, retornou 6 jogos, mas que precisavam da instalação de 11 programas para executá-los, inviabilizando o fácil acesso. O Banco Internacional de Objetos Educacionais retornou o total de 13 objetos de aprendizagem, mas os itens estavam misturados com áudios, vídeos, entre outros formatos, sendo também necessária a instalação do programa WinZip, um software pago, e acabou também inviabilizando a utilização desses OAs para esta pesquisa. A plataforma Currículo Mais retornou o total de 6 jogos, mas só 5 abriram, entre eles os destacados na tabela abaixo: jogo de quebra-cabeça, jogo Mapa Mundi, jogo sobre paisagem, jogo das capitais brasileiras e o jogo dos meios de transporte. O jogo quebra-cabeça apresenta uma proposta cartográfica, onde o jogador deve arrastar cada estado brasileiro ou país sul-americano para sua localização correta. No jogo Mapa Mundi, o jogador torna-se um piloto de avião que deve encontrar as estrelas distribuídas no mapa antes que o combustível acabe. O quiz Revisão de Geografia e Paisagem trata-se de um jogo de perguntas e respostas sobre o conceito de paisagem. O jogo Capitais Brasileiras apresenta uma tabela com o nome dos estados brasileiros e o jogador deve escrever o nome de cada capital enquanto o tempo é contabilizado. E o jogo Meios de Transporte trata-se de um quebra-cabeça dos principais meios de transporte. Portanto, a plataforma Currículo Mais apresentou-se com os campos de pesquisa adequados para a busca por jogos de geografia. Entretanto, entre os 6 jogos, um não abriu, e os jogos encontrados foram de puzzle, quiz e corrida. E a maioria dos jogos requerem conhecimentos prévios para serem jogados, ou a presença de um professor para mediação. A plataforma Escola Digital, na pesquisa geral por jogo e geografia, retornou 3.911 OAs, entre ele planos de aulas, ferramentas para criar, planos de estudo, entre outros OAs. Em um novo campo para filtragem, retornou 35 OAs, novamente misturando jogos com outros formatos, sendo necessário abrir cada item para encontrar por jogos, e no total foram encontrados 11 jogos descritos na tabela. O jogo Cultura Africana trata-se de um jogo de memória em que o jogador deve identificar as máscaras diferentes, mas de uma mesma etnia africana. O jogo União Europeia é um jogo da memória das bandeiras dos países integrantes da União Europeia. O jogo Mapa dos Estados Brasileiros tem a proposta que o jogador encontre a localização de cada estado brasileiro
em 3 minutos. O jogo A Descoberta da Europa é um jogo de quiz e tabuleiro, que pode ser jogado sozinho ou com mais jogadores. A partir do acerto das perguntas, o jogador vai avançando casas no tabuleiro até a linha de chegada. Um outro jogo chamado União Europeia é um jogo da forca onde o jogador deve identificar o nome dos países a partir de dicas de letras. O jogo Capitais Brasileiras é o mesmo jogo de perguntas das capitais encontrados e descritos anteriormente no repositório do Currículo Mais. E o jogo Um Novo Começo trata-se de uma história de aventura que o jogador faz o papel do Saci Pererê e deve escolher os próximos passos não lineares para salvar a floresta. O jogo Agricultor do Terceiro Mundo é um jogo internacional educacional traduzido para o português de simulação do mundo real, onde o jogador deve gerenciar suas atividades e de sua família, como investimentos, estudos, saúde, e no decorrer do jogo encontrará dificuldades para sobreviver em um país pobre, por conta de guerras, doenças, corrupção, entre outras dificuldades. A cada final de turno, recebe um relatório indicando o resultado de suas escolhas, levando à reflexão sobre a pobreza no mundo. O jogo China Províncias trata-se de um jogo cartográfico onde o jogador deve indicar a localização de cada província chinesa. E a plataforma ainda conta com a mesma estrutura de jogos para os seguintes jogos: Montanhas e Vulcões e o jogo União Europeia. Entre os repositórios pesquisados, a plataforma Escola Digital apresentou a maior quantidade de jogos. Sua interface também foi de fácil acesso. O site ainda conta com histórico de curadoria. Entre os 11 jogos, 2 foram de cartas, 1 de estratégia, 1 de simulação e 7 quizzes, demonstrando a predominância de jogos de perguntas e respostas. Os recursos encontrados nos repositórios Currículo Mais e Escola Digital são recursos que permitem ser utilizados como metodologias ativas de acordo com a intencionalidade pedagógica do professor na utilização dos jogos como instrumentos de inovação, e ainda considerando os dizeres de Vygotsky sobre a importância da orientação. Portanto, como resultados, podemos identificar, com base na revisão bibliográfica, que a utilização dos jogos como metodologias ativas representa formas para a superação do modelo tradicional de ensino. A busca por jogos de geografia nos principais repositórios educacionais demonstrou que os repositórios apresentam dificuldades para a forma de pesquisa na atualização e curadoria dos objetos de aprendizagem, ainda na quantidade de jogos de geografia disponíveis. A pesquisa ainda revelou a continuação da predominância de jogos de perguntas e respostas. Portanto, seria relevante o desenvolvimento de repositórios educacionais especializados para o ensino de geografia. Sendo assim, concluímos que os repositórios nacionais e públicos apresentam lacunas para serem utilizados, demonstrando a necessidade de maiores investimentos para instrumentalizar docentes e diminuir o descompasso entre a realidade tecnológica da atualidade e os recursos disponíveis ao alcance dos educadores brasileiros. A seguir são indicadas referências. Muito obrigada.